Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Menos do Mesmo. Meu nome é Vinícius Bernucci, você não me conhece, queria apresentar nós para vocês, porque talvez você não conheça a gente. Eu sei que talvez no início, muito que verão o podcast, os nossos amigos já conhecem a gente, Exatamente. né? Mas a gente espera que o podcast alcance mais pessoas, né? Então, provavelmente, e esperamos assim que muitas pessoas não nos conheçam, então a gente gostaria de nos apresentar. Aqui o André, por favor, apresente-se, fala quem é você, fale o que você faz, o que você faz da vida. Bacana demais. Então, muito feliz de estar aqui, né? Assim, esse é um sonho nosso, né, Vinícius? A gente há muito tempo se conhece, eu e Vinícius, e aí a gente sonhou isso um dia e a gente está aqui hoje realizando, né? Então, muito feliz com isso. Então, eu sou o André, eu trabalho na Pastoral Universitária da Faminas, BH. Eu sou estudante de psicologia, estou indo para o 5º período de psicologia, sou músico, compositor, arrisco escrever algumas coisas, alguma poesia. Eu e o Vinícius já temos algum trabalho juntos também, né, na música. E eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, assim, né? Assim, a gente vai se conhecendo também um pouco, você que está aí do lado de lá, nós que estamos aqui do lado de cá, mas eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Eu sou o André, simplesmente. Bom, meu nome é Vinícius Bernucci. Bom, a gente é amigo há muitos anos, né? A gente conheceu através da música. Eu trabalho com produção musical, sou formado em música, fiz educação física também, mas nunca atuei. Mas a gente sempre, eu e o André, a gente sempre teve o costume muito de filosofar, encontrar nossos encontros musicais, mesmo que a gente estivesse ali para gravar alguma coisa, a gente sempre gostava de conversar, trocar as ideias. A gente é muito diferente em algumas coisas e muito iguais em outras. Uhum. E isso, né, isso sempre tornou agradável as nossas ideias, nossas colocações. E a gente decidiu, então, por que não criar um podcast? Né? Talvez essas nossas ideias possam ajudar algumas pessoas, né? Então, foi assim que nasceu esse podcast aqui, Menos do Mesmo, né? Bom, e por quê? Né? Por que esse podcast foi criado? Uhum. É uma boa pergunta, né? Porque eu também não sei. A gente tá pensando isso tudo junto, né? Bom, na verdade a gente sabe sim, né? Assim, a gente tava pensando, uma vez a gente tava conversando, e a gente pensou nesse podcast com o objetivo de a gente conversar, nós dois conversarmos. É lógico que mais pra frente vão ter outras coisas, mas pensar nesse desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da pessoa. E a gente percebe que falta, por mais que ainda tenha muitos podcasts, acho que a gente pensou numa forma de ter esse podcast para falar de desenvolvimento humano de uma forma diferente do mais do mesmo que tem por aí. Todo mundo vai falar de um determinado tema, vai abordar sempre os mesmos aspectos, e a nossa proposta aqui com esse podcast é fazer exatamente a proposta do menos do mesmo. Falar de coisas que ninguém fala, ou falar, talvez, mais profundamente de coisas que as pessoas não dão tanta importância dentro de alguns temas. Então hoje, né, assim, nós vamos falar de um tema interessante e a gente vai falar de algo que talvez vai ser uma surpresa para você, como foi pra gente, né, quando a gente começou a entender esse tema, pensar nele, e a gente foi pesquisar e viu que tem outro caminho possível, né? Então acho que o objetivo desse podcast, o porquê dele ter nascido, foi pra gente trazer essa ideia do menos do mesmo. Falar de coisas para desenvolvimento humano. E é importante dizer também que hoje, né, nós estamos nós dois aqui, mas a nossa intenção é trazer convidados para tratar de outros temas, tratar outros assuntos, né? Esse é um projeto piloto, é o primeiro episódio, né? Então, obviamente, né, como qualquer coisa que está começando, a gente testando algumas coisas e até para acostumar também a nossa audiência, criar a nossa audiência. Mas a intenção é que venham outras pessoas falar sobre outros assuntos, né? Sim, sim. Bom, é legal explicar sempre, né, do podcast, e a gente escrever um texto, então vocês têm que ter paciência com a gente, porque a gente vai ler. Por que a gente vai ler? Porque a gente ainda não decorou. Mas a gente vai decorar. A gente vai decorar, mas foi escrito por nós, né? Apesar de estarmos lendo, foi escrito por nós. Por que a gente escreveu isso? Justamente para explicar o nosso objetivo aqui, né, com esse podcast. Você quer ler? Pode ir. Vamos à lá. vontade. Somos apenas pessoas comuns que buscam melhorar a cada dia. E estar aqui conversando sobre algum assunto não nos torna melhores do que ninguém. Olha que entrou uma propaganda aqui. Estamos em busca de desenvolvimento como qualquer pessoa. E nesse podcast, nós queremos compartilhar essa nossa busca
Pois quem sabe algum pensamento ou ideia compartilhados aqui pode ajudar de alguma forma. Esse é o nosso objetivo. Então é isso aí. Então vamos para o nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje? Então, o nosso tema de hoje, assim... Ai, esse aqui já vai dar uma dica, hein? A ansiedade. Ansiedade. E por que ansiedade? Então, vamos conversar assim, né? Assim, começar do princípio, né? Certa vez, estávamos eu e Vinícius conversando pelo WhatsApp. Como sempre, Como eu acho sempre. que todos os temas que vão aparecer nesse podcast aqui Vai ser assim. ao fruto de alguma conversa. Exatamente. E aí, eu falei assim, cara, eu vou te ligar. Aí a gente ligou, conversou um pouco. E aí, a gente partilhou de algumas ansiedades nossas, né? Assim, coisas que a gente viveu e que a gente foi compartilhando e tudo. E aí, beleza. Aí eu vim aqui no estúdio, a gente bateu um maior papo também. E a gente percebeu que esse tema tá aí. E não é só um tema, se a gente for pensar, cara, é uma realidade. O nosso tempo é um tempo doente, ansiosamente. A patologia da ansiedade está em todo lugar, saca? E quando a gente pensou em falar de ansiedade, justamente porque eu tive uma crise de ansiedade, né, assim, muito foda, passei mal, e fui pro hospital já falando assim, cara, eu tô morrendo, né? Meu pai me levou na UPA e tudo, e tive essa crise de ansiedade. E aí, conversando com o Vinícius, ele falou assim, cara, eu também tive, né? E aí a gente pensou, percebeu que esse tema da ansiedade, ele não é só um tema, e aí eu acho que isso é importante a gente já pensar aqui agora nessa ideia do menos do mesmo, né? A gente não está tratando de um tema apenas. É uma realidade do nosso tempo. Da criança ao idoso. Na nossa sociedade, enfrenta essa ansiedade, ou essas ansiedades, como a gente vai dizer daqui a pouco, enfrenta essas ansiedades com muita verdade, com muita... como é que eu posso dizer? É uma realidade dada. Não é só algo que está no ar, que a gente está captando, que a gente veio aqui tratar no podcast como um tema para te ajudar a derrotar a ansiedade. Talvez a tirar a ansiedade de dentro de você. A proposta é outra. É a gente pensar o que está acontecendo, primeiramente, né? O que está causando tudo isso em nós, de um modo muito geral, né? Por causa dessa ansiedade, na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo, e pensar aqui como que a gente vai tratar isso, como que a gente vai tratar a ansiedade. Eu não sei pra você, mas é engraçado até você falar sobre isso, desde a criança, desde do idoso, né? Mas eu me coloco como uma pessoa ansiosa hoje, mas é algo pra mim que veio na fase adulta. Uhum. Eu me lembro na adolescência, na adolescência eu ser uma pessoa até muito mais controlada, vamos dizer assim, em relação à ansiedade do que eu sou hoje. A ansiedade, ela para mim surgiu muito na fase adulta. Acredito ser por conta também da evolução, a gente vai falar um pouco disso também, né? Mas eu acho que evolução das redes sociais, acho que isso acelera um pouco, né? A nossa vida se tornou mais acelerada e acho também pelos anseios que eles aumentam, né? Na nossa fase adulta, né? A gente busca mais por resultados, né? A todo momento está buscando mais resultados, buscando tem mais responsabilidades, e isso tudo vai gerando em nós uma certa, acho que no meu caso, uma insegurança que gera uma ansiedade, né? Que vai gerando ou uma crise ansiosa ou um estado de ansiedade. Para mim, ela surgiu mais nessa fase adulta. Para você, Não, para mim também, né? Assim, eu falo criança, quando eu falo criança, da criança ao idoso, e a gente pensa, por exemplo, vamos lá, eu tenho um filho de 7 anos. Ele vai fazer 7 anos agora em maio. E ele, cara, assim, um menino muito bom, muito bonzinho. Mas ele tá colorindo lá. Se a ponta do lápis quebra, ele fala assim, olha, eu preciso continuar colorindo. Só que não tem ninguém aqui pra apontar o lápis. Como é que eu vou fazer? Aí ele vai, papai, aponta o lápis pra mim.
Papai, por favor, aponta o lápis pra mim. Papai, eu quero... E aí, a pressa dele de acabar aquele colorido, eu fico assim, calma, filho, vou apontar o lápis pra você. Aí aponta o lápis, ele vai e continua colorindo. Isso já é um sinal de ansiedade. Tá certo? E nos idosos, né, assim, justamente, ainda mais depois desse período de pandemia, né, assim, que se criou um medo, né, assim, do viver, né, o medo de sair, o medo que eu acho que também é muito legítimo, né, diante do que a gente viveu na pandemia, mas que há uma crise, há uma ansiedade de se viver também, né, nos idosos principalmente, que fala assim, olha, eu vou poder sair, não vou, né, assim, vou ficar em casa, e aí se eu estiver em casa eu vou ficar parado, não vou poder encontrar, talvez ir pro bingo, né, nem sei se tem, né, se existe essa coisa do bingo ainda por aí, ou se vai pro forró, não sei, enfim. Então há um crescimento dessa ansiedade. E aí, agora, na vida adulta, sem dúvida, porque a nossa vida hoje ela tá permeada de excessos de futuro, né? E aí a gente já ouviu isso, talvez você já ouviu isso algumas vezes, que a ansiedade ela é excesso de futuro, né? Assim, excesso de coisas que eu preciso fazer, assim, eu tenho que dar conta de algo para amanhã, eu tenho que dar conta de algo que eu não dou conta agora, mas eu preciso resolver isso. E a nossa cabeça não tá no presente, né? Não tá. Esse é o problema. E aí por isso que é anseia, né? Você usou uma palavra interessante. A gente anseia, né? Se a gente for pensar nessa palavra anseio, ela tem quase que o mesmo sentido de desejo, né? De vontade, né? Assim, o que eu tenho vontade. Então talvez a ansiedade seja esse excesso de vontade de algo que ainda não é. E que não tem como ser também, às vezes, né? Dependendo da situação, da contingência, dependendo de tudo que está ao nosso redor ali, que precisa acontecer talvez antes para a gente alcançar aquele objetivo que a gente quer lá na frente ou aqui. Para mim, eu comecei a ver a ansiedade quando algumas coisas na minha vida começaram a mudar e eu comecei a perceber que eu precisava de uma autonomia maior para resolver minha vida, né? Eu precisava ser um pouco mais autônomo. E aí, quando eu fui experimentando essa autonomia, dando passos, eu fui percebendo que existia algo em mim que ainda não estava pronto para que eu pudesse assumir algumas responsabilidades. E aí eu fui me vendo uma pessoa ainda dependente de algumas situações. Eu já falei isso, a gente já partilhou muito sobre isso, né? A gente já conversou muito sobre isso. Uma das coisas, por exemplo, viver de música. Né? Assim, hoje, para viver da música, eu falei assim, o meu sonho, meu desejo é viver plenamente da música. O que eu preciso fazer para concretizar isso? Então, eu precisava continuar no emprego que eu estava, mais que eu queria sair. Eu precisava continuar naquele emprego. Para eu conseguir fazer um processo, né? Assim, e essa palavra é importante, porque se você respeita o processo, a ansiedade ela pode minimizar. Se você respeita o processo que você está vivendo, a ansiedade com certeza ela pode minimizar. Porque às vezes a gente não respeita os processos. Às vezes, a gente às vezes quer passar o carro na frente dos bois e quer que as coisas sejam como a gente às vezes, né, quer que elas sejam e não aceitam elas como realmente são. E é um problema isso, que a ansiedade ela é. Ela é uma realidade. E, inclusive, ela precisa ser aceita. Inclusive, ela precisa ser agregada no sentido da nossa vida. Então, quando eu pensava que eu precisava estar na música, como profissional da música, vivendo da música, isso me dava uma ansiedade. Por quê? Eu estava no trabalho que eu estava, eu não conseguia trabalhar ali, que eu ficava sempre insatisfeito e infeliz com o trabalho, porque eu estava pensando como que eu ia fazer para ser profissional da música e não vivia o processo. Comecei a perceber que eu precisava entrar no processo daquele trabalho que eu estava para executá-lo bem, para fazê-lo bem, para eu poder ser remunerado melhor, para a partir daí começar a pensar numa economia ou numa forma de ir fazendo, como o pessoal fala, fazendo um pezinho de meia,
para lá na frente falar assim, agora sim eu posso investir na música. E assim é com tantas outras, estou falando de mim, mas você pode pensar aí, você também com certeza está pensando em situações que também ocorre isso, né? Assim, que essa ansiedade vem por algo que você fala assim, cara, eu quero estar lá, mas eu preciso estar aqui. Os famosos gatilhos, né? Isso. No meu caso, a ansiedade, ela se manifesta muito fisicamente. Uhum. Quando eu percebo que eu tô, né, uma crise ansiosa mesmo, um aperto no peito, essas coisas assim, né, que não, não desejo para ninguém. Uma vez eu fui até parar no hospital achando que eu tava tendo um infarto, né? Uhum. Mas sempre tem um gatilho, né? E uma coisa interessante que você falou é justamente nessa questão quando a gente não está ali no presente. E eu percebo que o meu gatilho é justamente quando eu antecipo as coisas do futuro. Mas e se isso for desse jeito? Como é que eu vou fazer? Sabe, antecipa o sofrimento de coisas que às vezes ainda nem aconteceram. E que talvez nem vão acontecer. Uhum. Então a gente antecipa isso, né? Nossa mente começa a ficar muito acelerada. Porque eu acho que a ansiedade tem muito disso também, né? Nosso pensamento também começa a ficar muito acelerado, com muitas possibilidades, muitos questionamentos, muitas inseguranças. E aí, né, no meu caso, né, surge aí uma crise ansiosa, né? Eu tô vendo uma coisa aqui no roteiro aqui que eu tô justamente... Vou ser sincero, porque eu realmente eu não sei. Os tipos de ansiedade. Sim, isso é legal. Isso é muito interessante. Porque o que acontece? A gente começou a pesquisar e aí eu cheguei num autor que é o Enio Brito. Ele é psicólogo, dentre outros títulos que ele tem, mas ele é psicólogo da área humanista. E aí ele tem um livro, né, assim, que é o que a gente está usando aqui para bater esse papo. Que a primeira coisa o título do livro já é algo interessante que já soa para nós como esse menos do mesmo, né? Como dialogar com a ansiedade. Como dialogar com a ansiedade. Não é lidar, não é minimizar, não é tipo assim, como acabar com a ansiedade. Não, é como dialogar, né? E aí ele vai falando sobre isso no decorrer do livro. Eu ainda não li ele todo, mas eu quero acabar de consumir esse livro, que ele é muito importante, muito interessante, ainda mais para a área, né, que eu quero seguir, que é a área da psicologia. E ele trouxe no primeiro capítulo algumas definições e alguns tipos de ansiedade que tem no DSM-5, que é um manual de saúde mental. Esse manual ele é mundial, né? E aí ele trouxe 11 tipos de ansiedade. 11 tipos? 11 que tem no DSM. Então, uma coisa que assim, a gente precisa tomar muito cuidado, e a gente conversava sobre isso. Eu tenho pavor de diagnóstico, né, assim, porque eu trabalhei numa instituição onde eu trabalhei com adolescentes, e aí a gente conversando junto aos profissionais da psicologia que trabalhavam lá, tinha, assim, os alunos chegavam e falavam assim, olha, eu tenho ansiedade. Eu tenho transtorno de pânico. Tem o TDAH. Eu tenho TDAH, né, assim... Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Aí você já viu, né? Tem até uns memes que você joga no Google. Né, eu vi um maravilhoso do Freeza. O Freeza falando com o Vegeta. Não importa o seu destino é morrer. Aí você joga no Google. Assim, dor na ponta do dedão. Aí tá lá, câncer, né? Assim, e aí o Freeza falando com o Vegeta, né? O seu destino é morrer. Parece que é isso que o Google tá jogando assim pra gente. Então, lógico, e é uma crítica que as psicologias fazem a esses manuais, justamente isso, porque tipo assim, se você ler o que tá descrito ali no manual, você vai falar assim, não, cara, eu tenho isso aqui. Eu tenho essa parada aqui, eu sou esse cara, eu sou isso aqui, né? E é interessante isso também porque a gente tem um anseio, a nossa busca é uma busca de ser, sabe? A gente quer ser. Por mais que hoje a sociedade, principalmente por causa do capitalismo, o ter, ele vai tomando uma forma, assim, você só é aquilo que você tem, que é uma crítica também
né, que vem aí há anos, pode falar. Não, é engraçado você falar isso. Você não acha que talvez a sociedade hoje esteja talvez num nível de hipocondria? Olha, boa. Porque, né, Boa. tudo que lê, poxa, eu acho que eu tenho isso, nossa, eu sinto isso. Eu sinto isso. Esse sou eu, né? É um nível de hipocondria isso, né? Isso é verdade, eu concordo com você. Porque quando você está diante de um diagnóstico, não é de um diagnóstico, é de alguns sintomas. O sintoma está escrito ali, você lê e fala assim, cara, eu tenho isso aqui. Né, assim? E aí, para você, você fala assim, olha, é isso aqui, cara. Eu tô... E como eu estava dizendo que a gente busca esse ser, a gente quer dizer para o que a gente é, ou quem a gente sempre vai pelo que a gente tem. Né? Assim, pô, então eu tenho dor no peito, eu tenho dor de cabeça constante, eu tenho sudorese e tenho falta de ar, eu sou ansioso. Eu tenho ansiedade, né? Às vezes o taquicardia é questão cardíaca mesmo, né? Não é ansiedade. E aí você tá tomando um remédio para ansiedade que você jogou no Google. E enfim, e uma crítica que eu tava dizendo que os psicólogos fazem, a psicologia de um modo geral faz a esses diagnósticos, esses manuais, é isso. Tá escrito lá uma série de coisas, uma série de sintomas que pode encaixar em inúmeras doenças, inúmeras patologias, né? E aí ele critica isso aqui também no livro. E aí eu vou ler para vocês aqui as 11. Então provavelmente você vai ter alguma. Né? E isso me fez, não, desculpa, assim, né? Aos teóricos, a quem é estudado, né? Que estiver escutando isso aí, mas parece que é igual horóscopo. Né? Assim, Capricórnio. Você tem isso. Ó, esse aí sou eu. Esse sou eu, né? Assim, e aí, às vezes... Então, aqui, ó. Então, o primeiro, transtorno de ansiedade é o transtorno geral, né, de ansiedade. Tem um transtorno de separação, mutismo seletivo é a dificuldade de falar em público. Uhum. Então, isso acontece muito na escola, por exemplo, né? Em alguma determinada situação, por exemplo, a professora está lá, vai perguntar uma coisa para a criança trava. Isso é uma forma de ansiedade. Fobia específica, ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicação, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, outro transtorno de ansiedade especificado, transtorno de ansiedade não especificado. Mas isso aí não são, por exemplo, porque eu vejo muito as causas da ansiedade, né? Mas aqui, é interessante essa pergunta, né? Interessantíssima essa pergunta. Assim, a ansiedade, ela existe de uma forma assim, ou ela é causada? Boa pergunta. Porque, na verdade, os nomes que se dá é por causa da causa. Entendi. Sacou? Uhum. Então, tipo assim, uma pessoa... E aí a gente pode pensar nisso de uma forma mais profunda e mais ampla, que é o seguinte sentido, né? Assim, existe uma pessoa que ela esteja completamente fora dessa situação de ansiedade, hoje é muito difícil. É possível que a pessoa não tenha uma ansiedade, que ela, não, tá tranquilo, tô aqui de boa, tô aqui, mas... E aí é que a gente vai entrar no ponto, não sei se eu vou antecipar aí, da diferença da crise de ansiedade para ansiedade. Tem o que aí antes? É isso aí mesmo. É? Uhum. E aí, ó, pra você ver que interessante, hein? A gente já tá seguindo o roteiro sem saber. A gente, né, memorizou o roteiro. Exato. A crise da ansiedade... Feito há dias. Isso. Roteiro planejado há dias. Sim, exatamente. Nós planejamos isso tem... Ó, acho roteiro que tá escrito o quê? 15 minutos? Por aí. A crise de ansiedade é o momento que o corpo vai ter alguma reação. Isso é a crise. Né? Assim, o que a gente define. Não é a ansiedade em si, né? Isso. Poderia falar como se isso fosse a ponta do iceberg, porque tem muita coisa por trás. Exato. Que gerou uma resposta do corpo para falar assim, opa, tem alguma... Isso, tem alguma coisa errada. Uhum. Né? E é interessante isso.
Desculpa, mas é Pois até um mecanismo de defesa do próprio corpo, né? Uhum, isso. E isso é uma crítica que o Enio faz, né? Assim, é, é interessante porque você tá pensando, olha, cara, eu estou sentindo, já vi várias pessoas tendo crise de ansiedade. A mão fica, a sudorese ali na mão, a mão fria, a pessoa fica meio que desfalecida, a falta de ar, aquela taquicardia, né? A dor no peito, né, mano? Uhum. Quando eu tive a dor no peito, foi o único sintoma que foi mais forte, assim. E foi interessante que, olha só, eu tive 2 vezes essa crise, uma crise de ansiedade. Eu tive dormindo. Eu tava dormindo, cara. Dormindo? Dormindo. E aí eu tava na casa de um amigo, no interior. E aí eu tava deitado assim, era festa lá na casa dele e tudo mais. A gente tava assim, eu tava no chão, no colchão, ele assim. E pá, acordei, cara, com falta de ar e tal, tal, tal. Não tava sonhando nada, não tava tendo nenhum tipo de pesadelo, nem nada. E acordei com falta de ar, respirando assim, ofegantemente, aquela dor. Ele acordou e falou assim: tá tudo bem? Eu falei: não tá não, mas vai ficar. Eu vou tomar uma água. Fui, peguei uma água, tomei. E aí, acalmei. E aí, um segundo momento, que foi, eu tava arrumando pra ir pro trabalho, começou uma dor no peito. Nossa, uma dor forte, cara. E aí eu sentei e falei assim: ó, chama meu pai pra me levar no médico, porque acho que eu vou morrer, tô passando mal, né? Tô sentindo uma dor no peito muito forte. E aí fui, né? Assim, e aí foi interessante que a moça colocou um remédio para dor em mim, né? E eu desmaiei, né? Eu desmaiei e aí acordei ofegante, assustado, como se tivesse continuado a crise, sabe? Assim, Uhum. o primeiro sintoma foi a dor no peito e depois de ter desmaiado, acordar agitado e tudo mais. A enfermeira, calma, calma, tá tudo bem e tudo. Eu falei, então tá bom. Aí, né, sentei lá assim e tudo, e depois fui encontrar com a médica, ela falou que não tinha nada no coração nem nada, era uma crise de ansiedade. Falei, ai, eu, né, cara, logo eu. E aí a gente nunca, né, a gente acha que é super-herói, né, como é que isso vai acontecer comigo? Né, assim, e que na verdade é interessante que é uma defesa do organismo, e o Enio vai falar isso, e é sobretudo um impulso, sabe? Assim, a ansiedade é exatamente esse momento em que você está na insegurança, na incerteza, no que será, no devir, e aí o que você vai fazer com determinada situação, e isso vai te gerando uma série de desconfortos emocionais, psíquicos, né? Assim, cansaço mental, o cansaço do próprio corpo, né? Assim, a psicologia diz que o ser humano é esse ser biopsicossocial, né? Assim, então, biologicamente, ele responde às situações psíquicas dentro da sociedade, dentro de uma série de situações, de uma teia gigantesca de relações, né? E essa é a principal diferença. A crise já é o ápice. Já é quando o seu corpo e o seu psique já não está suportando mais aquilo. A ansiedade é esse momento em que você tá ali com uma série de questões que você não consegue resolver, que você precisa se debruçar sobre elas, mas não tem como, né? Assim, e em algum momento isso vai te uma como se fosse uma exaustão mesmo, né? Assim, um momento de exaustão, assim, que você meio que entrega os pontos, e isso acontece com o seu corpo, com sua mente, com tudo, né? Com as pessoas que estão ao seu redor, que elas também são atingidas por isso, né? Assim, eu acho que essa é a principal diferença entre a crise de ansiedade e a ansiedade, que elas, né, um movimento puro dialético, né? Assim, tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Assim, às vezes você pode estar sentindo, você pode ter uma crise sem estar pensando em nada, como eu estava dormindo e tive a crise, mas você pode estar ali e tal, com alguma situação que está te sufocando e pronto, você começa a ter a crise ali, né? Assim, então, eu acho que essa é a principal diferença entre as duas. Bom, aí eu não sei o que você pensa sobre isso, o que você já leu, mas talvez encontrar as causas, né, do que
leva a esse estado de ansiedade, do que os gatilhos que levam a isso, como trabalhar isso. Isso é importante. E aí talvez a gente chega num ponto crucial desse momento, que é o que o Enio trata no livro, o diálogo com a ansiedade. Né? Assim, primeiro, é a situação que você precisa resolver. Né? Assim, vamos pensar numa situação hipotética. Né? Eu vou pensar aqui no que eu estava dizendo. Né? Eu quero viver da música. Né? Então, Um problema. Um problema. Pronto. Aqui já chegou, temos um problema. É um problema grande. No nosso país. É um baita de um problema. Então, assim, você chegou num ponto... Aí isso é importante também a gente ter dito isso, que é um problema no país. Por quê? Vou falar, mano. Não quer falar. Não quer falar? Eu tô só ansioso. Ansioso, bebe água. Bebe água. Porque isso é uma questão que pode desencadear a crise da ansiedade. O problema. O problema da música no país ter uma dificuldade maior de você poder viver dela. Na verdade, pode ser a junção das duas coisas, né? Pode. Sim. Das duas coisas que eu falo no sentido assim. O problema é que você quer viver da música. Né? Você podia querer viver de outra coisa. Podia querer viver de outra coisa. E além, junto com esse, vem o plus, né? De viver de música é um pouco complicado no nosso país. Sim. Né? Exato. Só fiz um adendo aqui. Mas isso faz todo sentido. Porque você já tem um desafio. O problema já se torna um desafio maior. Né? Assim, porque você vai precisar pensar no como que você vai fazer. E aí, beleza. Tem um problema. Eu quero viver de música. O que eu preciso fazer para chegar nisso? Então eu tenho que estudar, eu tenho que estar no network, eu tenho que estar no meio de quem toca, eu tenho que estar no meio de quem canta, eu tenho que estar sempre... Beleza. E você não se vê fazendo aquilo. Isso é um ponto. Né? Aí você não se vê fazendo aquilo. Uhum. E aí começa a vir. Isso. Cara, eu preciso tocar. Aí beleza, não, aí vai escutando, né? Aí falei assim, cara, eu preciso tocar. Preciso tocar. Aí entrei no Instagram de um barzinho. Né? Aí, pá. E eu, cara, assim, nossa, bicho, eu quero chegar e pegar um barzinho pra eu tocar, pra eu fazer um MPB bacana, um sertanejo legal, e tudo, um pop rock, tudo. E aí, assim, vou entrar em contato com esse restaurante aqui. Aí direcionou pra um WhatsApp de um cara. E aí chamei, o cara respondeu em seguida. Ele me manda material seu, tudo. Fui e mandei pra ele 2 vídeos, né, assim. E aí primeiro teve a ansiedade do cara não me responder. Falei, nossa, esse cara não vai me responder, velho. Né, assim, quantas pessoas deve procurar pra tocar nesse restaurante e tal? Ele me respondeu. Aí teve a ansiedade do vídeo. Falei assim, qual vídeo que eu vou mandar pra ele? Fui e mandei um vídeo meu tocando viola e um tocando violão. Os meus instrumentos. Pra quem me conhece sabe que eu toco viola caipira, eu toco violão, dou aula dos dois. E mandei pra ele os vídeos. Ele falou assim, beleza, quais casas você faz? Quais restaurantes você toca? Eu falei assim, não, cara, eu tô começando agora, eu quero tocar aí e tudo mais. Ele falou assim, não, beleza, a gente tá querendo pessoas com experiência. Eu falei, o cara viu meu vídeo, me viu tocando, me viu cantando. Qual a experiência? Como assim experiência? Cara, isso me revoltou. De uma forma. Eu lembro. Você lembra? Eu te mandei mensagem. Eu te mandei mensagem, te mandei os prints. Falei, cara, olha isso aqui. E aí o Vinícius falou assim, cara, é isso aí. Seja bem-vindo. Né? E aí eu falei, cara, vou mexer com isso mais não. E aí o meu problema eu não dialogo com essa ansiedade. Porque o que eu faço? Eu já desisti. Eu não quero tocar mais em barzinho. Tô fazendo freelancer. Que tá dando super certo. Sacou? Mas eu mesmo pegar, nem procuro. Né, assim, eu não dialoguei com essa minha ansiedade. Porque quando o freelance acabar, e aí? Onde que eu vou? O que eu vou fazer? Então eu dou aula, né? Eu dou aula de violão, dou aula de viola. E é a forma que eu encontrei de viver. Mas como que eu encontrei essa forma? Primeiro conversando com o Vinícius. Né? Se quiser consultoria. Consultoria, Vinícius, cara, o que eu faço, Vinícius, e tudo, e ele falou assim, André, cara, dá aula.
aula é uma forma. E eu falei assim, cara, é mesmo. E aí comecei a dialogar com isso. Viver de música, o problema. Como que eu posso viver de música? Qual a forma que eu tenho mais próxima a mim que vai me ajudar a viver daquilo que eu quero? Cara, eu vou dar aula. Pronto. E aí comecei a dar aula de violão, dar aula de viola, né? E aí, dando aula de violão, apareceu a oportunidade do freelance. Então, cheguei no freelancer, nós fomos tocar em Capitólio, o cara chegou, falou assim, esse aqui é o André, toca violão pra gente. Pô, cara, bacana. O cara não quer dizer, né, talvez não quer dizer nada, mas quer dizer, e eu acho que vocês vão me entender, e você também, o cara pegou uma Porsche e foi embora. Então, assim, o cara, ele tem dinheiro, porque se ele precisar, ou pensar, ou quiser investir num músico, que ele precisar de um cara que toca violão, ele me viu tocando, me viu cantando, me viu lá. Se ele fala, cara, tem um cara lá do violão. Enfim, né, assim, que aí a gente pensa nisso, que é a questão também do dinheiro, né? Não tem como a gente pensar em investir em algo no nosso país, da forma que a gente é regido pelo capitalismo, sem o dinheiro. E não é nenhuma crítica ao capitalismo, assim, porque, né? Porque a gente não queria entrar nessas paradas, mas eu vou só concluir porque é o sistema que funciona, né? Assim, em algumas medidas, ruim ou bom, funciona. Porque se você conseguir chegar aonde você quer com dinheiro, você vai chegar, né? Assim, se você não tiver dinheiro, você pode chegar da mesma forma, mas talvez vai ter um pouco mais de dificuldade, mas vai chegar também. É só se você ir conseguindo dinheiro. Mas enfim, não é... Já quer ser cancelado já no primeiro? Eu já quero ser cancelado no primeiro podcast, né? Mas não. Pensando que tem uma série de críticas que a gente pode fazer, porque tudo isso gera também ansiedade, né? O que eu vejo interessante nisso aí, voltando para ansiedade, mas é o seguinte, é que você criou na sua cabeça um monte de situações. Você queria viver, né, de algo ali, enxergou naquilo as dificuldades, né? Uhum. E na sua cabeça criou um monte de situação, de barreiras. Só que a ansiedade, às vezes, ela trava a gente um pouco, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas no sentido que o que eu quero falar é no seguinte. Você decidiu ir. Não, eu vou fazer assim, né? Você conversou comigo, eu falei da aula. E aí, as situações que você foi encontrando, elas são completamente diferentes daquelas que você imaginou na sua cabeça. Né? Exatamente. Isso é interessante de a gente enxergar, né? Porque a ansiedade acelera tanto os nossos pensamentos, a nossa cabeça fica tanto lá no futuro que a gente não vê as coisas com clareza. Né? E mesmo das incertezas, né? Eu falo assim, porque a gente não tem certeza daquilo que vem, só que na nossa cabeça é como se a gente tivesse certeza daquilo que a gente vai enfrentar. Sim. Como que não? E não é verdade? Você acabou vendo situações completamente diferentes. Você começou a dar aula, na sua cabeça talvez era assim, poxa, eu quero fazer o meu som, eu quero tocar. Então eu tenho que tocar em bar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que compor. Mas o que te levou a isso, na verdade, foi um caminho absolutamente diferente, talvez que você nem esperava. Que é, por exemplo, dar aula. Pô, o que dar aula vai me levar? Não, você deu aula, conheceu uma pessoa, entende? O ponto que eu quero falar é justamente esse, né? A gente cria situações na nossa cabeça que, às vezes, elas nem vão acontecer. Né? Sim. E isso, às vezes, paralisa a gente. Aí, só fazendo um gancho aqui, eu tenho um amigo mesmo, não sou eu, não. É verdade. É que é o seguinte, o cara é muito criativo, tem muitas ideias. Ele também sofre de ansiedade. Muito criativo, tem muitas ideias, muita ideia, muita coisa, e vai tendo aquelas ideias, só que as ideias ficam nas ideias. Por conta da ansiedade, porque a cabeça tá tão acelerada mas e se isso aqui? Nossa, mas aí tem que fazer aquilo, isso aqui, mas eu tenho essa ideia, isso aqui, e aí fica nisso. A ansiedade, às vezes, também leva a gente a ficar paralisado, né? Sim, você não faz o que você tem que fazer. E aí, ainda bem que eu consegui ir fazer o que eu tive que fazer. Eu me propus dar aula, então eu vou dar aula, né? Assim, e aí fui dar aula mesmo. Então, tipo assim, teve uma época que eu tava dispensando aluno, né? Mas teve uma época que eu tava gritando, pelo amor de Deus, por aluno, né? E depois, agora eu tô bem, assim, eu tô com alguns alunos, mas pra mim
tá bom do jeito que tá. Uhum. Porque eu consegui o freelancer, eu consegui estar mais no meio, assim, ser visto, né? Assim, não tem jeito, você tem que ser visto, né? Assim, e aí foi respeitando, primeiro eu disse, né? Respeitar o processo. Então, qual que é o processo? Então, velho, vou dar aula. Então, depois que eu der aula, se aparecer oportunidade, então vou fazer o freelance. Apareceu oportunidade, vou fazer o freelance. Então, comecei a tocar. Já tô tocando, né, em alguns lugares e continuo dando aula. Então, olha que beleza. Pronto, já tô começando a viver um pouco de música. Tô ganhando dinheiro? Ainda não. Mas eu tô vivendo. O ganhar dinheiro, você fala, É. tá ganhando, tá cobrando, né? Tô cobrando, é lógico. Tô ganhando muito dinheiro? Não, mas eu tô. Porque assim, paga, o freelance é pago, a aula é paga, lógico. Mas é aquilo, né, assim, full time na música? Ainda não. Ainda. Né? Mas aí também já mudei. Pensando. Igual um amigo meu. Esse é um amigo meu mesmo. Não sou eu, não. Assim, ó, em um dia toma 22 decisões sobre a mesma coisa. Né? Absurdo isso, né? E aí eu já comecei a pensar a minha carreira daqui pra frente de outra forma. Não com a música exclusivamente, mas também. Né? Então eu penso num futuro próximo, assim que eu concluir a psicologia, fazer musicoterapia. Então unir a psicologia com e a a música. música. Né? Que é uma área muito legal, né? Eu Muito. acho, né, que infelizmente não é pouco difundida, né? Sim. Apesar de ter bastantes universidades que têm essa modalidade, mas, poxa, a música nos faz tão bem, né? Por Sim. que não unir as duas coisas? Né? Sim. E isso é uma questão interessante. Então, eu acho que esse diálogo com a ansiedade vai levando a gente a perceber o que está acontecendo. Né? Assim, e um problema que a gente tem hoje desse diálogo com a ansiedade tá aqui. Porque o que acontece? Já ia Daí, pra esse ponto do roteiro. pois é, cara. Por quê? Uma vez, tem um texto no meu Instagram, depois vocês devem me seguir lá, chamou o Dilema das Redes Sociais. Tem um documentário na Netflix, né? Também. Já viu? Não, nunca vi. O Dilema das Redes. É mesmo? Excelente. Não, nunca vi pra você ver. Coincidência, hein? Eu vou assistir depois. Mas o meu texto, o que aconteceu? Um dia, cara, eu tava deitado, aí vendo, gosto muito de ver vídeo de stand-up, né? Assim, vídeo de stand-up, cara, teve um dia que eu falei assim, nossa, que isso? Eu fiquei 25 minutos assistindo um vídeo de um cara pintando uma tela. Só pintando? Só pintando a tela. Ele tava fazendo uma paisagem muito bonita, óbvio. Uhum. E aí com um piano no fundo, na hora que eu acabei o vídeo, eu falei, cara, que bacana esse vídeo. 25 minutos, velho. Eu falei, não, 25 minutos de vídeo eu nem percebi. Né? E aí, beleza. E aí, essa madrugada fora. Então, 3 horas da manhã, eu olhei no relógio, eu falei, nossa, cara, preciso dormir. E eu tava, tipo assim, adrenalina, tava rindo pra caramba dos vídeos de stand-up. Eu tava vendo os vídeos lá de pintura e tudo mais. E aí, desliguei o celular, coloquei pra carregar e deitei a cabeça no travesseiro. Cara, a sensação mais estranha eu tive essa noite. Na hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, todos os meus problemas vieram de uma vez, assim, ó, praf, na minha cabeça. Tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas que eu precisava resolver, todas as dívidas, todas as coisas que eu precisava fazer, pá, na minha cabeça. Falei, mano, e agora? Fiquei até 5 horas da manhã acordado, pensando em como resolver essas situações. Então, eu fiquei até 3 horas da manhã aqui ligado, conectadíssimo, vendo vídeo, rindo e tudo mais. Mas qual que é a explicação pra isso? Não faço nem ideia. Mas essas coisas só voltaram porque eu não dialoguei com elas. Tipo, abriu uma gavetinha. Isso, o tempo que eu tava vendo os vídeos e assistindo os vídeos de pintura e tudo mais, que era algo que tava me entretendo, né? Que é o entretenimento, é pra isso, né? Vai te entreter. Então, você tá com isso, então olha isso aqui. Né? Olha essa situação, olha isso. Então você vai... E aí é interessante que é até fácil, né? Que com um dedo você vai rolando aqui, você não precisa ter tanto esforço. E aí no meu caso, né, assim,
me prendeu de tal forma que eu me esqueci, cara. Me desliguei de fato mesmo daqueles problemas, daquelas situações. E quando eu desliguei, tudo veio de uma vez. E eu escrevi o texto. Como que o entretenimento, ele de fato te entretém. E às vezes você precisa dialogar com as suas ansiedades e não faz. E aí tudo volta. E aí se volta, você não resolve. Porque aí você fica o tempo todo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E aquilo, e essa situação. E que vai só te causando as crises de ansiedade. Então a rede social hoje, ela contribui para esse não diálogo. Para não acontecer esse diálogo, você desliga. Né? Assim, de vez em quando você vê um vídeo que vai estar ali relacionado a algum texto, que vai estar relacionado com motivacional, né? Assim, você é o seu próprio café, né? Essa eu nunca ouvi. Eu não sei se existe isso, mas você acordar enquanto... Como é que é? Enquanto eles estão dormindo... trabalho enquanto eles dormem. Isso, trabalho enquanto eles dormem. Essa é boa. Essa é muito boa, né? Assim, então, tá, beleza. E depois, o que eu faço? Eu já fui meio assim. É? Já tive essa fase. Graças a Deus passou. Mas que não faz sentido nenhum, né? O sono, acho que a gente tá no roteiro aqui, mas eu acho que uma das coisas que contribui pra não crise é estar em dia com o sono, né? Sim, porque, cara, é o que a gente fala na própria psicologia, quando eu vou lembrar o termo agora, é que existe esse momento do sono que é pra você repor suas energias, cara. Tem um estudo até, né? Uhum. Eu não sei exatamente que estudo que é, mas que eu gosto muito de estudar em relação ao sono, porque eu sempre me achei uma pessoa noturna. Uhum. Eu sempre dormia tarde. E depois que eu casei, né, que eu fui viver o outro mundo, que é dormir mais cedo, acordar mais cedo. Eu tenho extrema dificuldade de acordar cedo. Uhum. Mas minha vida toda eu sempre dormi muito tarde. Então, eu gosto de estudar muito sobre sono. Tem um estudo que, eu não sei exatamente o estudo que é, mas ele pegou algumas pessoas, né? Algumas pessoas dormiram, acho que menos que 6 horas, outras dormiram 7 a 8 horas no normal, né? E algumas pessoas viraram à noite. Tem esses estudos com pessoas, né, tem muita questão, a percepção subjetiva, né? Uhum. E aí, perguntando para as pessoas que viraram à noite, como você está se sentindo? Pô, tô me sentindo muito bem, cara, tô muito bem. As pessoas que dormiram 6 horas, também tô legal. Todo mundo sentindo, só que as pessoas que viraram à noite, que dormiram menos 6 horas, falam assim, eu tô me sentindo muito bem disposto. A sensação subjetiva era essa. Mas em testes objetivos de cognição, demonstrou que essas pessoas estavam absurdamente, assim, ruins, maus, né, na parte cognitiva, e que as pessoas que dormiram, né, de 6 a 8 horas estavam ok. Uhum. Mas as pessoas que dormiram menos tinham a sensação de que estavam super bem, mas na verdade não estavam, né? Uhum. Eu só coloquei esse estudo aqui, porque justamente, às vezes a gente tem essa sensação, né, de que é enganosa, né? De que dormir bem, tá tudo ok, não, tô bem, mas na verdade não tá, né? É interessante você ter falado isso, porque na psicologia mesmo, principalmente na psicometria e no psicodiagnóstico, tem os testes, né? Uhum. Que você faz. Então, tem teste que dependendo por exemplo, se você dormiu menos de 8 horas e foi fazer o teste, por exemplo, ele vai dar uma variação. Aquele teste vai dar você vai fazer uma entrevista de emprego e aí você tem que fazer aquele teste. Então, assim, o teste ele vai ter uma alteração ali. Lógico que o psicólogo que vai analisar, ele já tem tudo isso como pressuposto e ele não vai te dar pau. Então, tem gente que fala assim, não, tomei pau lá no teste psicológico e tudo mais por causa disso, talvez. Não. Tem uma série de coisas que são analisadas naqueles testes, né? Inclusive a ansiedade, né? Assim, aquele teste do pauzinho, não sei se você já fez em algum lugar. Não lembro. Tem um teste que é do pauzinho, que a gente chama o palográfico, que ele vai medir algumas coisas de produtividade e tudo mais. Então, também mede um pouco essa questão da ansiedade, e enfim. Mas que são testes situacionais, né? Assim, que eles vão falar da pessoa como ela tá naquele momento, né? Enfim. E quando a gente pensa nessa questão do sono, né? Assim, por que a gente tá falando disso? Nem não lembro. Sei, acho que é porque a gente falou... Não sei, não. Acho que lembrei. É porque
a recuperação, né? Eu acho que a não recuperação, ela Isso. contribui para a ansiedade. Isso, exatamente. Então, se você não descansa a sua cabeça, né, assim, ou se você não desliga de alguma forma, e aí, assim, isso é importante a gente dizer, né, assim, a gente não desliga 100%. Existem técnicas, né, de relaxamento, existem técnicas de esvaziamento da mente e tal, que você vai deitar ali, você vai pensar, vai fazer, enfim. Mas, a hora que você levantar, a hora que você acordar, tudo vai estar ali de novo, né, para você enfrentar e tudo mais, para você. E aí, né, vamos pensar até no dialogar, né, assim. Tudo vai estar ali para que você faça um diálogo com aquelas situações, com aquela história de vida, com aquilo e tudo mais. E a rede social, e a gente estava dizendo, ela contribui nesse sentido para esse desligar, para esse, cara, eu não vou mexer com isso agora, né? E aí, quando você não mexe com isso agora, em algum momento você vai ter que mexer. E aí, você não mexendo, vai chegar a crise. Vai chegar um momento que seu corpo vai sentir, que o seu pensamento vai estar, né, assim, quantas vezes pessoas, né, no nosso cotidiano mesmo, vou dar um exemplo, bobo, você vai na cozinha. Por que eu vim fazer aqui? Ou o próprio celular. É. Você pega com algum objetivo e... Não, o que eu ia fazer mesmo? Você tem... Nossa, cara, eu preciso... Aí você... O que era mesmo? Pronto. Então, isso é sinais já da ansiedade começando a te roubar ali, né? Assim, de você não estar conectado com a sua experiência, com as suas emoções. E é importantíssimo, cara. Né? Eu não sei se você concluiu, mas eu queria acrescentar uma questão sobre as redes sociais, que eu acho que foi até você mesmo, que uma vez a gente conversou sobre isso. As redes sociais, que eu acho que contribui para a ansiedade também, muita questão do anseio, né? Por exemplo, a gente tem uma expectativa de como que a nossa vida esteja. Né? E as redes sociais, como todo mundo sabe, quando a gente pega o Instagram, bate o olho ali, sei lá, na vida de uma pessoa, a gente vê os recortes, né? Os momentos ali daquela vida da pessoa, os momentos felizes, não, todo mundo só posta momento feliz mesmo, né? Ninguém posta momento triste, né? E aí, uma vez, eu acho que foi você mesmo que me disse que a rede social é como uma novela, né? Por quê? A gente vê aqueles flashes, aqueles momentos, a gente não vê aquela trajetória, o que está por trás, a gente vê apenas aqueles momentos felizes ali. E isso vai gerando na gente, porque é como se aquela pessoa estivesse em um estado completo de plena alegria e plena felicidade, né? De sempre estou feliz, sempre estou bem, né? Nada de ruim acontece comigo. E nesse ponto eu acho que a rede social ela contribui muito para isso, porque a gente bate o olho naquilo, uma pessoa normal bate o olho assim, poxa, eu não sou assim, eu não vivo dessa forma. E isso vai gerando na gente, né? Uma insatisfação. Cara, isso é muito interessante você ter dito isso, né? Porque o recorte da rede social, ele é cruel. É cruel. Ele é cruel. Sacou? Porque ele não mostra... Exemplo, algumas pessoas, né, assim, que aparecem, igual o Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara muito, né, expressivo, em algum momento ele já apareceu. Inclusive, o Whindersson, se estiver assistindo o nosso paquete. Beleza, né? Tá bom. Você toca baixo demais, mano. Se você estiver assistindo. Não, o contrabaixo, você toca baixo demais para aumentar o volume. Você toca baixo demais. Você toca muito contrabaixo, enfim. Cara, ele um dia apareceu falando sobre a questão da depressão, a questão com problema com droga, enfim. Mas isso é raro, né? Isso é muito raro. Muito raro. Muito raro. Então, assim, o recorte da rede social é cruel e ele vai te mostrar ali, e eu falava das cenas, né? Que foi até minha psicóloga que falou isso, né? Assim, a vida não é novela para acontecer em cenas. Né, assim, você tá pleno, a novela ali tá acontecendo, lógico, assim, tem umas novelas que acontecem umas tramas muito loucas e tudo mais, mas no final o vilão perde e o bonzinho sai ganhando, né, assim, mas na vida real às vezes não, cara, às vezes o vilão ganha. E na vida real, aí trazendo um pouco pra gente, às vezes a gente mais perde do que ganha. Né? Mais perde do que ganha. E essa relação de ônus e bônus, ela é interessante. Porque, assim, lógico que vai ter uma série de coisas. Você planta, você colhe aquilo que você planta.
né? Assim, se você se propor, não é bem assim, né? Assim, não é bem assim, porque primeiro, e eu gosto muito de pensar no cultivo como a própria vida, né? Assim, um agricultor, ele, cara, eu acho que é o cara que mais sabe viver na vida. Porque ele precisa de respeitar o processo da semente. Ele precisa regar no tempo certo, ele precisa adubar com o adubo certo, precisa, às vezes, esperar para dar o fruto, esperar para colher e tudo mais. E ele pensa muito assim, nessa questão dos processos, e a gente, às vezes, não, né? Assim, só que tem uma questão. Assim, o agricultor, ele não vai controlar o tempo. Ele não vai saber se aquele ano ou aquele dia vai chover mais ou vai chover menos. O que está ali ao redor dele, ele vai ter que contar muitas vezes com a sorte. Pode ser que ele vai perder aquilo que ele plantou. Se não perder tudo, ele pode perder grande parte. E a vida da gente é assim. Se fosse fácil você colher aquilo que você planta, cara, o mundo era completamente diferente, mas não é. Tem uma série de coisas que acontecem nesse caminho que não estão no nosso controle. E aí tem muitos memes, né, assim, falando sobre isso. Você não pode controlar, assim, aceita o que você não pode controlar. E essa é uma das grandes verdades, né, assim. E aí, fazendo uma ponte com a questão do diálogo com a ansiedade, e tem até, lembrei de um meme também, né, do cara com uma caveira, assim, sentado de frente da caveira, fala assim, eu estou lidando com meus problemas, né? Você aceita café? Né? Porque, de fato, é isso. Lógico que é uma imagem para ilustrar, mas se tem uma coisa que a gente pode fazer com essas contingências, é dialogar com ela, aceitar. Né? Isso é uma coisa interessante, porque uma coisa que eu tenho percebido atualmente é que as pessoas elas estão cada vez mais querendo se privar do sofrimento. Boa. Né? No sentido, em tudo. Uhum. Eu não posso sentir frio, eu não posso sentir calor. Nossa, eu tô incomodado porque, não sei, tá caindo uma gotinha. Eu tô incomodado porque, nossa, tá ventando. As pessoas cada vez mais elas se incomodam com mais coisas, né? Uhum. Eu não sei porquê, acho que mesmo sendo nessas pequenas coisas, isso vai tornando também, né, revertendo também para coisas maiores, né? Sim. Acho que a sociedade cada vez mais ela quer sentir menos incômodo com as coisas. E a gente sabe que não. A gente vai ser incomodado por quase tudo. Né? Sim. Nós estamos no tempo da intolerância, mano. Intolerância. Tudo hoje, assim, é a intolerância, cara. Não tem como. Tá tudo girando em torno disso. Você olha, eu não admito que o cara me feche no trânsito, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu não admito que, sei lá, a professora... É um exemplo, tá? Isso não aconteceu de uma intolerância, né? Mas poderia de outras partes ter acontecido. A professora do meu filho mandou lá um bilhete que ele tava pedindo muito pra ir no banheiro. Eu fiquei pensando assim, tá bom. Vamos conversar com ele pra saber o que tá acontecendo. Mas no primeiro momento eu falei assim, qual o problema do meu filho pedir muito pra ir no banheiro? Será que ele não quer ir? Ele não tá pedindo, não é porque ele quer, não? E aí você começa a ser... Olha que você começa a falar, cara, eu tô sendo chato, né? Deve ter um motivo pra isso. Né? Você começa a ser um pouco mais tolerante, começa a entender, aí você vai conversando. Empatia, né? A empatia, cara. E é o oposto da intolerância. Intolerância. Né? Então hoje... E aí, a gente pensando nisso, voltando a bater nessa tecla, assim, se a gente quiser combater a ansiedade, já vai dar errado. Aí a gente já entra aqui no... Porque você... Por que não combater a ansiedade? Por que não combater? Simples. Porque se você... Mas olha só, vamos lá. Vai. Porque a ansiedade não é em si combater a ansiedade, mas combater as coisas que causam ansiedade ou não. É dialogar com elas. Dialogar. Com as causas. Resolvê-las. Não sei se dá pra resolver. Nem tudo dá pra resolver. Não é tipo assim, 1 mais 1. Tipo, quero ficar milionário amanhã. Estou ansioso. Tipo, 1 mais 1, 2. Eu tenho que... trabalhar, né? Não, eu tô dizendo assim, eu tenho que, vamos dizer assim, dialogar com isso. Ó,
comigo mesmo, né? Falando assim, não dá, filho. Você não, isso, A não ser que você assalte um banco ou pode ganhe ser. na loteria. Ou Mas... ganhe na loteria, porque o que a máxima, e o que o Enio vai trazer isso muito no livro a causa vai gerar a consequência da ansiedade, mas se você não der sentido para isso vai sempre voltar. E é isso, você vai sempre querer combater, como você combate o mosquito da dengue, por exemplo. Sacou? Que aí você vai acabar com o negócio e pronto. Uhum. Vai acabar os focos ali e tudo mais, e vai jogar o inseticida, combati. Pronto. Acabou o problema. Mas, na verdade, a ansiedade você dialoga. Você não combate. Você não vai lutar contra ela. Não tô dizendo aqui que se você toma algum medicamento, ou se você faz terapia, ou se você faz algum tipo de acompanhamento para esse controle da ansiedade, controle respiratório, isso tudo é muito válido. Faz sentido, sabe? Igual você estava dizendo, né, mais cedo, que colocou a mão assim, tudo, e sentiu como o toque, né? Como que o corpóreo ali, assim, porque é algo que é concreto. A gente não, infelizmente, minha gente, a gente não está acostumado a lidar com coisas que a gente não pode pegar. Intangíveis, né? Intangíveis. Então, assim, a ansiedade, intangível. É intangível. É algo que tá. E acho que para algumas pessoas isso pode ser até um agravante. Sim. Né? Porque não consegue pegar o negócio com a mão para resolver. Então, algumas terapias vai falar assim: então você vai fazer uma técnica de relaxamento. Você vai pensar nisso, você vai fazer esse exercício, respiração e tudo mais. Válido. Muito válido, necessário para muitas situações. Mas se você não significar isso, se não significar, não parar, cara, e falar assim, você pode ter, beleza, vamos pensar aí, 20, 30 questões que você precisa pensar que te gera essa crise. Então você pega a primeira. Pega a questão que tá ali mais te cansando. Vai significar aquilo. E aí a terapia ajuda nisso, né? Assim, o Enio, ele é psicólogo da área humanista, existencial. Então, ele trabalha com a Gestalt, que é o que vai trabalhar a psicologia da Gestalt, trabalha esse momento do agora, né? Assim, então, você vai pegar, grosso modo, né? Assim, a Gestalt é muito mais complexa do que isso, mas vai pegar a situação que tá te incomodando e você vai integrar aquilo, cara. Sabe? Então, você pensou naquilo, integrou, vai assim, então eu preciso agora resolver. Preciso agora ver o que eu vou fazer com isso. Pronto. E aí você vai tendo menos ansiedade ou até quase nenhuma daquela situação. Mas vão vir outras, né? Assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar, a questão do sofrimento, a questão da insegurança, isso é um dado nosso, cara. O ser humano, ele é esse limite. Né? Assim, vou falar, eu falei, né, do Kierkegaard. Né? O Kierkegaard é um filósofo e teólogo alemão que ele diz isso. O homem é uma síntese de finito e de infinito. Né? E ele também tem uma frase dele que eu vi hoje, a gente pesquisando para vir para cá, ainda lendo algumas coisas. A ansiedade é a vertigem da liberdade. Né? Assim, o que quer dizer isso? Esse homem, que é uma síntese, imagina, a síntese já é algo pequeno, de um infinito. E é uma síntese também de finito. É uma relação entre uma busca que está fora dele, né? Assim, que o ser humano, a gente busca aquilo que está fora. Sempre a nossa busca é de encontrar sentido, de falar, eu preciso disso, eu preciso... Só que o movimento às vezes é inverso. Porque quando fala assim, quem é você? Igual eu me apresentei aqui, o Vinícius se apresentou. Eu sou o André, eu faço psicologia, eu sou professor de música, eu dou aula, eu faço... Então é muito difícil de você desassociar aquilo que você é do que você faz, né? Efetivamente. E isso é uma angústia também, é uma crise que a gente tem, porque você nunca vai conseguir definir, né? Tem até uma música do Teatro Mágico que fala assim, eu não sei, na verdade, quem eu sou,
né? Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou, né? Eu não sei, na verdade, quem eu sou. E essa busca, ela é incessante. E aí isso cria a ansiedade. Por quê? O que a gente anseia, na verdade? O Estevão Queiroga, né? Tem uma música que fala que todo medo é medo de morrer. Medo de morrer. Né? E toda ansiedade é medo de não ser livre. Eu posso talvez fazer esse paralelo, né? Fazendo uma acho que é paráfrase, né? Não sei como é que fala isso. Parafraseando isso. Parafraseando aí. E juntando os dois, toda ansiedade é medo de não ser livre. A gente deseja, anseia muito essa liberdade. Fazer o que eu quero, né? Assim, e liberdade não é só fazer o que a gente quer, né? Isso é, poderíamos dizer, libertinagem. Exatamente. Sacou? Então, assim, a liberdade tá muito no sentido. Aí a gente pode fazer um podcast só falando sobre liberdade, seria muito massa, seria muito legal. Mas, trocando em miúdos, como dizia um professor, a liberdade é saber até onde eu posso ir. Sacou? Até onde é o meu limite ali. E aceitar aquilo. Né? Aí a teologia vai dizer que existe o limite e a possibilidade. E as consequências, né? E as consequências, cara. E aí, tipo assim, aí de tudo isso, qual que é o maior sintoma da nossa ansiedade? É o medo das consequências. É o medo do que pode acontecer se eu fizer aquilo. Só que você só vai saber, mano, se você fizer. Porque vai ter um momento vamos pegar o exemplo da música, né? Assim, cara, quando eu fui dar aula, e vocês não pagar o preço que eu cobrar? Entendeu? E aí, a primeira pessoa que eu falei, quanto você cobra? Eu tanto. Beleza, que dia que nós podemos começar? Eu falei assim, mas tá errado isso aqui. Eu achei que a pessoa não ia aceitar. E aceitou o preço. Então já foi diferente uma consequência. Que eu já pensei que ia ser uma consequência negativa, que a pessoa não ia aceitar o valor. Você antecipou o sofrimento, né? Isso. Que eu falei, né? Então a gente antecipa, e aí a ansiedade é isso, é medo de consequências. Mas, e aí o próprio Kierkegaard também tem uma frase que fala isso, assim, olha, viver é arriscar-se. Né? Assim, se você não arrisca, cara, vai ter um momento que você vai estar estagnado. E aí o que a ansiedade causa na gente, em muitas pessoas, nesse sentido. Você tá parado. Você não consegue arriscar. E se você arrisca, se você vai, cara, pode ter ali uma série de coisas que você não é capaz de imaginar. Né? Assim, eu trabalhava numa instituição onde eu ganhava mais. Aí eu saí dessa instituição para ganhar menos. E eu tô tendo experiências que eu nunca imaginei que ia ter. Profissionais, pessoais, que estão me emancipando, assim. E eu tava muito ansioso, falei assim, cara, eu saio ou não saio? E se eu sair com as dívidas que eu tenho, com as coisas que eu preciso pagar, com as coisas que eu preciso fazer? Eu dei o passo. Então hoje eu tenho vivido muitas experiências que estão contando, eu ainda tô com as dívidas, eu ainda preciso pagar, eu ainda preciso organizar financeiramente. A gente pode fazer também depois uma live falando sobre isso, porque eu tenho uma constância na minha vida financeira. Então eu tô sempre devendo. Então, eu posso te ensinar essa constância na vida financeira. Ótimos ensinamentos. Né? Assim, eu tenho essa constância. Então, é importante, cara, a gente dar os passos e suportar as consequências. E ter coragem. E aí, às vezes, falta isso também, às vezes, para encarar e dialogar com a ansiedade, a coragem. Porque você vai encontrar com coisas, e aí quando a gente vai fazendo essa experiência de si mesmo, você vai encontrando coisas que você fala assim, cara, não é possível que eu seja essa pessoa, ou que eu tenho medo disso, ou que eu quero isso, né, assim, ou que eu não vou conseguir isso, né, assim, enfim, uma série de coisas que você pode encontrar nessas crises que você vai emancipar o seu eu. E aí, a forma de você emancipar esse eu, de se tornar mais si mesmo, de se tornar uma pessoa cada vez mais autêntica, cada vez mais dona de si, é dialogar com aquilo que te traz ansiedade, com aquilo que te faz sofrer. Com coragem, né? Assim, lógico, buscando uma ajuda profissional, né? Assim, se for necessário,
se for possível, né? Olha, procura um terapeuta e vai conversar, vai dialogar sem querer, como o Márcio Donato, né, dos 4 amigos, falou assim, eu não quero ser o testemunho de Jeová da terapia, né? Que é muito bom fazer terapia, né? Então, e é de fato, né? Assim, a gente precisa se sentir essa necessidade, procurar um profissional e ir dialogando com essas ansiedades e tentando amenizar e integrar o si mesmo. A gente estava conversando essa semana, né? Você colocou acho que foi um vídeo, um texto que você leu, falando sobre a ansiedade como impulso de vida, né? Que vai totalmente contra o que a gente está acostumado a ouvir, né? Por isso, menos do mesmo, né? A ansiedade como impulso de vida. E, coincidentemente, a gente não viu o mesmo vídeo, mas viu 2 visões bem parecidas sobre isso, né? Da ansiedade, que é o que nos move, né? Que é o que nos dá um impulso, né? A ansiedade, a gente estava dizendo aqui agora, ela tem 2 poderes. E a gente se pega no primeiro, que é o de estagnar. Então, a ansiedade, ela te pega ali e você estagna. Fala assim, não vou fazer nada, tal, não vou ou fuga. Então tem 3, que tem a fuga também. Você foge do problema, ou você fica parado diante da situação. E tem um outro ponto, que é esse ponto do vídeo que você viu e do texto que eu li, que é um impulso de vida. No fundo, a ansiedade, ela é vontade de viver. Pensa só. Pensa só. Você tá aqui no estúdio. Cara, tive uma ideia. Eu quero agora fazer um podcast. Vou fazer um podcast agora. Tô aqui no estúdio e tal. Mas eu acho que esse cara não vai dar certo não, velho. Porque, poxa, eu preciso de uma série de coisas. Eu preciso das câmeras. Eu preciso... Aí começa a ansiedade. Pô, mas eu quero muito fazer. E aí você estagna, você para. Ou você fala assim, mano, eu vou fazer esse negócio. É um impulso. Um exemplo muito legal é o próprio estúdio aqui. Esse próprio estúdio. Por quê? Eu construí praticamente isso aqui sozinho, com minhas mãos. E é justamente por ansiar ver aquilo pronto, o mais rápido possível. Isso me moveu para que eu conseguisse fazer. E dar conta de fazer, né? Então a gente pode enxergar dessa maneira também, né? Sim, a ansiedade, quando ela é vista dessa forma, ela vai gerar vida. Não vai gerar crise. Ela não vai gerar uma crise que você vai falar, ai meu Deus, vou morrer. Você vê ela como um combustível, isso, né, para a ação. É exatamente isso. A ansiedade como um impulso de vida é esse momento em que a ansiedade que você está sentindo ali vai te movimentar. Vai fazer você dar passos em direção àquilo que você deseja. Em direção àquilo que você quer. Claro que é como a gente estava dizendo aqui. Eu quero ser milionário amanhã. Cara, calma lá. Né? Assim, mas tem outra coisa que você quer. Tem outras coisas que você quer antes. Né? E aí tem não vou lembrar o nome agora, mas é um escritor católico, né? Ele dizia assim, o que você deseja? Você deseja como a criança deseja um doce? Se não, você não deseja. Porque a criança, você tem filha, eu tenho filho, quando eles querem uma coisa, mano, eles vão insistir. Meu filho não é pirracento, não. Né? Assim, mas a insistência... ele não, tipo assim, ele não vai deitar no chão e falar, não, papai, esses dias, né? Compra uma Eevee de pelúcia pra mim, do Pokémon. Compra, meu filho. Aí, papai, você já comprou a Eevee de pelúcia pra mim? Aí passou, papai, a Eevee. Falei, filhinho, vou comprar. Aí comprei. Cara, aí comprei e falei assim, a pior coisa que eu fiz, filhinho, comprei a Eevee, vai chegar. Beleza, que dia? Acabou sua vida, né? Cara, acabou minha vida. Enquanto não chegou, eu tinha que acompanhar todo dia. Filho, saiu de lá, hein? Saiu. Porque é isso, né? Assim, porque ele quis. Ele quis e fez acontecer. E às vezes a gente quer as coisas, e aí usar esse podcast como exemplo, cara, a gente quer as coisas e fala assim, cara, eu quero fazer um podcast, mas você não se movimenta. Você talvez quer fazer uma faculdade, você quer fazer aula de algum instrumento, você quer, o que você está pensando aí agora que você quer fazer? Vai e faz. Vai e faz. Lógico que não é tão simples. E aí eu não quero tirar toda a dificuldade, e aí usando também uma frase de uma professora minha na época, eu estava na PUC,
eu falei assim, nossa, professor, mas é muito difícil. Ela, não é difícil, é complexo. Porque dificuldade tem em tudo. Então, tem coisas que são mais complexas, tem coisas que são menos. Então, diante daquilo que você deseja, o que é complexo, o que é difícil, o que você pode fazer, o que está no seu alcance, e aí você vai realizando. Você vai realizando. E essa ansiedade vai te impulsionar. Esse negócio de você querer ver o estúdio pronto, esse negócio de a gente ver o podcast sendo gravado, eu vendo minhas músicas sendo tocadas nas redes sociais, nas mídias. Então tem que dar um passo de cada vez, respeitando os processos, tendo esse impulso, esse anseio, que é daí que vem a ansiedade, né? Eu anseio, eu tenho desejo, eu quero, eu faço. E aí, né, assim, nem tudo, eu tenho uma frase, né, assim, que talvez seja até meio difícil, que eu vou dizer aqui agora, e que eu já escutei isso muito, né? Querer não é poder. Né? Tem até um meme que eu vi uma vez que eu ri demais. O cara chegou assim, né, no professor Xavier, um desenho, no Charles Xavier do X-Men. Ele falou assim, eu quero entrar pro X-Men. Ele falou assim, beleza, qual que é o seu poder? Aí ele, querer. Aí o professor Xavier falou com ele, meu amigo, querer não é poder. Mas, cara, eu penso o contrário. Se você quer, você faz. Eu aprendi isso muito com um padre amigo meu, Padre Antônio. Em 2015, ele virou pra mim e falou assim, vamos fazer um musical de Natal? Eu falei assim, não, Padre Antônio, acho que não vai dar, não. Ele falou, não, mas você quer fazer? Eu falei, quero. Eu falei, então quem quer, faz. E aí nós produzimos a peça toda. Eu escrevi a peça toda, dirigi, escolhi as músicas, que era um musical. Então eu escolhi os atores, né, assim, o pessoal engajou, foi muito legal. E aí no final da apresentação, todo mundo aplaudiu, achou muito bonito e tudo mais. E aí no final ele falou assim, viu? Quem quer, faz. E eu aprendi isso. Então se eu quero, eu faço. Talvez eu não vou fazer com tanta maestria como o outro faz, né? Assim, igual para mim um dos maiores compositores que existem, Vanderly. Cara, o meu sonho era que existiu, né? Você quer fazer uma música, você vai fazer. Não significa que você vai fazer uma música igual do Vanderly. Né? Assim, ele é uma música maravilhosa. Você escuta a música do cara, você fala, meu Deus, né? Mas quando você vai compor a sua música, não vai compor do Vanderly. Quando você vai fazer aquele projeto seu, o que você quer fazer, o que você quer realizar é seu, não é do outro. E é legal você falar isso, que é justamente a gente fala das redes sociais, né? Respeitar o seu processo, a sua história, né? Que eu acho que isso é uma coisa que também atrapalha muita gente, né? A gente olha pra sempre pra grama mais verde do vizinho, né? Mas a gente tem que olhar sempre, cada pessoa tem uma história diferente, tem um contexto diferente, uma forma de, né? Cada um respeita a sua história, respeita como você vai seguir as coisas, como você vai conseguir conquistar as coisas, né? E cada um é de um jeito, né? Isso. O que torna, talvez, o nosso fardo mais leve. Sim. Porque você e aí lembrando, né, também dessa mesma professora, eu falei com ela assim, olha, eu fico preocupado, qual tipo de psicólogo eu vou ser? Ela falou assim, você vai ser você. Você não vai ser um psicólogo, você vai ser o André psicólogo. Né, assim, e assim, é você. Você não vai ser o engenheiro de áudio tal. Você vai ser o engenheiro de áudio Vinícius. A sua mixagem vai soar da forma que você põe, né, assim, as músicas que você produz é você, né, assim, você tá colocando a sua contribuição ali, e é isso para qualquer área da vida, seja no seu trabalho, né, assim, qualquer trabalho que você exerça, né, assim, você tá colocando você ali, é você que tá sendo conduzido, é você que conduz, é você que faz, né, assim, e aí, já pensando nessa forma de como dialogar com a ansiedade, que é o nosso tópico, o próximo tópico, é exatamente fazer esse exercício de sentar com você mesmo, desligar da rede social, desligar das coisas
que te prendem e pensar, falar, olha, e agora? Como que eu vou resolver isso? Escreve, cara, eu acho que isso é a melhor coisa que tem, sabe? Você sentar, você pegou um caderno, ou não vou falar o celular, porque às vezes no celular você tá escrevendo, chega uma mensagem, né? Pode te desconcentrar. Mas pega um caderno, escreve ali, olha, eu preciso resolver isso, como que eu posso resolver isso? Tem até a gente, né, vê isso muito, né? As RH usa muito isso, a psicologia usa também de algumas formas as perguntinhas lá, né? O que, o porquê, o como, Sim. né? E tem outros, né? Tem outras perguntas também. Então, vamos pensar. O que eu quero? Eu quero água. Por quê? Porque eu tô com sede. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou lá, vou pegar a garrafa, vou destampar, vou colocar água na xícara e vou beber. Isso. Então, A grande dificuldade é saber o que quer. sim, a grande dificuldade é essa. Porque quando você sabe o que você quer, o porquê e o como Natural. é natural. É natural. É. Para algumas pessoas até que não. Sim. Né? Eu conheço algumas pessoas que têm a dificuldade, sabe o que quer, sabe exatamente o que quer, mas tem dificuldade em tornar aquilo em processos que vão levar àquilo. Uhum. E acaba próprio se sabotando. Mas, de uma forma normal, o mais difícil é saber o que quer. Eu acho que existem pessoas que passam a vida inteira buscando, né, saber o que quer e não conseguem. Né? E é interessante porque você falou disso aí, lembrei de uma história que um professor nosso contou, que ele tinha um amigo que era engenheiro no sul do país. Mas o sonho dele era ser guitarrista de blues. Então, quando ele aposentou, ele entrou para um conservatório de música e estudou blues. O que ele mais queria na vida dele era ser guitarrista de blues, mas a vida toda ele foi engenheiro. Quando aposentou, foi ser guitarrista de blues. Foi tocar blues, né? E quando a gente pensa nesses processos, tem coisas, mano, que a gente não vai conseguir fazer, não vai conseguir resolver. E aí esse querer que você tá dizendo, ele é crucial, porque o que eu quero? Quando você chega no que você quer, o porquê e o como, primeiro que o porquê já vai estar dentro quase do que, né? Assim, igual quando eu falo assim, olha, o que eu quero? Pô, eu quero viver da música. Por quê? Porque eu gosto de música. Porque eu acho interessante estar ali. Eu quero trabalhar com isso. Né? Mas como que eu vou fazer isso? Bom, aí é que tá. Tem gente, mano, que o porquê e o que tá de boa. E o que e o como não. Entendeu? Mas tem pessoas que já sabem como, que já tem uma certa estrutura de falar assim, olha, bom, eu vou, né, assim, entre aspas, aí, com todo respeito aos motoristas de aplicativo, né, assim, os caras falam assim, cara, mas como? Não, eu dirijo 12 horas por dia, 12, 13 horas por dia, né, assim, o cara, o dia todo no volante ali, tudo, vai fazendo a vida virar, né, as coisas vão acontecendo e tudo mais. É uma forma. Então, é o como. Sim. Mas o porquê? Por que você é motorista de aplicativo? E o que você quis, né? O que você quis chegar lá? Porque eu quero... O que você quer? Por exemplo, eu quero uma autonomia no meu horário. Eu faço o meu horário. Né? Eu não preciso de ninguém me mandar. Por quê? Porque eu gosto de autonomia. Tá, mas você dirige 12 horas? Você pega o serviço 5 horas da manhã e larga 5 horas da tarde? Aí qual que é o horário que você faz? Né? Assim, fica meio contraditório, porque pensando assim, quando eu trabalhei com motor de aplicativo também, então eu pegava o serviço 2 horas da tarde, largava meia-noite, 1 hora da manhã, quase 12 horas também. O pessoal falando, ó, cara, esse horário seu é muito esquisito, hein? Né? E outros falavam assim, nossa, esse horário só é bom demais, é o melhor horário que tem. Né? E outros falavam assim, cara, eu trabalho o dia inteiro, de 8 às 18 e tudo mais. Então, assim, o como talvez seja o mais difícil, justamente porque a gente tem essa dificuldade de falar assim, como que eu vou fazer isso acontecer? Ou como que eu vou fazer isso virar? Né? Assim, quais métodos e a gente é muito metodológico também. Tem coisas que a gente precisa de, passo 1, vou fazer isso. Passo 2, isso. Passo 3, isso. E a gente volta num ponto que é um processo e que às vezes tem contingência, tem coisa acontecendo no meio. Então, tem que ter, aí a gente pensa na resiliência, por exemplo, para lidar com essas adversidades.
Então, eu acho que a melhor forma da gente dialogar com essa ansiedade é sentar e pensar, e conversar, anotar, procurar uma ajuda terapêutica, como eu dizia, e tentar fazer com que as coisas vão decantando, vai chegando no lugar. Você vai tomando consciência daquilo que você é, daquilo que é possível, daquilo que não é possível. E aí, falando Kierkegaard de novo, né? Ele fala assim, olha, Deus só faz o impossível quando nós fizemos tudo o que é possível. Olha que doido isso. Deus só faz o impossível quando nós fazemos tudo o que é possível. Então, diante de tudo que é possível você fazer para lidar com a sua ansiedade, você já fez tudo? Tudo que é possível? E fazer tudo é muito difícil, né? Muito, porque não dá para você fazer tudo. Né? É complicado. É complicado. Você vai fazer. Sempre tem mais Isso. alguma coisa. Sempre tem. E é possível. E é aquilo que é o limite do possível. Né? Opa, isso aqui é possível fazer, então vou fazer. Ou isso aqui não, cara, isso aqui não dá. Então não faz. Né? E aí, arrumar outra forma de fazer. Assim, o ser humano, minha gente, a gente é muito criativo. A gente consegue sair de situações, basta a gente pensar. Basta a gente sentar, colocar a cabeça no lugar, que é possível. Né? Assim, lógico que isso não é uma máxima para todas as realidades que existem, porque existem realidades que não tem como mudar, ou que podem mudar com o tempo, né? Mas pensando que pela nossa criatividade, por essa ansiedade que ao invés de nos paralisar, se a gente colocar ela para nos impulsionar, a gente vai longe. A gente vai chegar em lugares muito interessantes, fazendo o que a gente gosta, fazendo o que a gente ama e sendo quem a gente é. Isso aí. André, o papo tá muito bom, mas nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Nosso primeiro episódio. Sim, cara, que beleza. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, né? Que assistiu ou irá assistir nosso podcast. Você que vem do futuro, né? Queria agradecer a todos, né? E não deixar de falar para você se inscrever no canal. E também, se você curtiu esse podcast, deixa aí, né, o seu joinha aqui no YouTube. Se você está ouvindo a gente no Spotify, né, seguir o nosso podcast aqui e compartilhar, porque assim as plataformas elas veem que o nosso conteúdo ele é relevante e ele apresenta para mais pessoas. Então, se você acha que esse podcast te ajudou de alguma forma, te trouxe alguns pontos importantes para sua vida, compartilhe isso com as pessoas. Não deixe de deixar sua curtida aí, porque o YouTube vai entender que ele é importante e vai mostrar para mais pessoas, assim como mostrou para você. Nosso muito obrigado, né? Muito obrigado. E nós aguardamos você no próximo episódio. Valeu. Um abraço, até breve.